Em um mundo onde os palcos brilhavam como templos modernos e os holofotes cegavam tanto quanto iluminavam, havia uma ilusão cuidadosamente alimentada, a de que o sucesso era construído apenas diante das câmeras. A narrativa oficial mostrava troféus cintilando em vitrines douradas, contratos assinados com canetas de luxo, aplausos estrondosos em arenas lotadas e vídeos que batiam milhões de visualizações em questão de horas. Tudo parecia perfeito, calculado para reforçar a ideia de que a fama era o ápice, o destino final, a vitória absoluta. Mas por trás dessa cortina dourada existia algo que raramente se revelava. E quando se tratava de Jeon Jungkook, o Golden McKnight do BTS, essa sombra guardava segredos muito mais profundos do que qualquer fã poderia imaginar. É fácil olhar para Jungkook hoje e enxergar apenas o fenômeno global. Ele foi celebrado como cantor, dançarino, produtor, diretor de videoclipes, ícone de moda, garoto prodígio que conquistou o mundo antes mesmo dos 20 anos. Seus movimentos eram imitados por jovens em diferentes continentes, sua voz era estudada como referência, suas palavras transformadas em manchetes instantâneas. Mas a pergunta que poucos se atreviam a fazer era: o que sustentava esse garoto quando as luzes se apagavam? O que acontecia nos momentos em que não havia gritos de fãs nem câmeras captando sua cada respiração? A resposta não estava nos estádios lotados, nem nos números astronômicos de vendas. Estava em algo muito mais íntimo, quase secreto. Estava em uma promessa feita anos antes, em silêncio, a uma única pessoa. Antes de ser ídolo, Jungkook foi apenas um menino de Busan, filho de uma mulher simples, resiliente, cujo maior patrimônio era o amor incondicional que carregava pelo filho. Ela foi a primeira a ouvir sua voz, a rir das melodias improvisadas no corredor da casa, a aplaudir suas coreografias copiadas da televisão antiga da sala. Foi ela quem, diante da timidez e da insegurança dele, sussurrou as palavras que se tornariam um mantra eterno. Você pode. Essas duas palavras moldaram todo o percurso. Elas não ecoavam apenas como incentivo. Tornaram-se um compromisso. Jungkook cresceu num lar onde nada era fácil, onde cada conquista exigia sacrifícios, onde um par de tênis novo era considerado luxo e sair para comer fora era um evento raro. Mas havia algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A presença da mãe. Cansada, exausta, muitas vezes sem forças, ela nunca deixou de estar ali, escutando, incentivando, acreditando. Enquanto o mundo silenciava crianças sensíveis, ela o escutou. Enquanto a sociedade exigia força, ela valorizou sua doçura. Foi nesse ambiente de afeto e luta que nasceu não apenas um artista, mas um filho determinado. Jungkook aprendeu cedo que a vida não oferecia atalhos. E talvez por isso tenha levado tão a sério a promessa que fez ainda menino de retribuir todo o sacrifício que sua mãe fazia por ele. Essa promessa, silenciosa, nunca foi registrada em vídeo, nunca foi escrita em entrevistas, mas se tornou o motor de sua vida. Quando aos 15 anos decidiu embarcar sozinho para Seul, a decisão parecia insana para muitos. Um adolescente, ainda frágil, partindo para a capital de um país que não perdoava ingenuidades, em busca de um sonho incerto numa indústria cruel. Mas ele não partiu de mãos vazias. Levava consigo uma mala simples e um pedaço de papel, uma carta escrita pela mãe. O conteúdo dessa carta jamais foi revelado em detalhes, mas relatos próximos contam que ela continha fé, conselhos e um lembrete essencial. Mesmo que ninguém acredite em você, eu acredito. Você é minha estrela. Não deixe que o mundo apague sua luz. Nos dormitórios frios, dividindo colchões finos com outros trainees, Jungkook lia e relia aquelas palavras todas as noites. O papel logo ficou amassado, gasto, manchado por lágrimas silenciosas que ele tentava esconder dos colegas. Era o combustível que o mantinha de pé quando o corpo gritava por descanso e a mente dizia para desistir. A rotina de trainee não perdoava. Eram horas intermináveis de treinos vocais e coreográficos, avaliações constantes, comparações impiedosas. Muitos desistiam no caminho, outros sucumbiam à pressão psicológica. Mas Jungkook resistiu. Não porque se achava melhor, não porque sonhava com fama, mas porque havia uma promessa que não podia ser quebrada. Ele queria, acima de tudo, fazer sua mãe sorrir. Quando o BTS debutou em 2013, Jungkook ainda era quase uma criança. Os primeiros anos foram cruéis. Havia críticas duras, falta de reconhecimento, comentários maldosos que pareciam socos invisíveis. Mas em silêncio, ele se fortaleceu. Melhorou seu canto, aperfeiçoou sua dança, aprendeu inglês, começou a se interessar por produção musical e direção de vídeos. Cada passo era calculado,
Cada evolução era uma resposta às dúvidas que o cercavam, e sempre que possível, ligava para a mãe, às vezes apenas para ouvir sua voz, outras vezes para dividir alegrias ou para desabafar sobre dias em que se sentia destruído. E ela invariavelmente dizia: "Estou aqui, meu filho, vai com tudo, eu tô te vendo daqui." Enquanto muitos esperavam que, com o dinheiro e o reconhecimento, Jungkook buscasse luxo e ostentação, ele fez o oposto. Sua primeira atitude não foi comprar carros caros, nem roupas de grife, nem apartamentos luxuosos. Sua prioridade foi cuidar de quem sempre cuidou dele. Começou enviando dinheiro em silêncio, reformando a casa da mãe, comprando móveis, cuidando das necessidades médicas dela. Construiu uma casa nova em Busan, especialmente para ela, sem fotos, sem divulgação, sem entrevistas. Aquela não era uma conquista para o mundo, era um presente íntimo, sagrado, entre mãe e filho. Relatos de funcionários da Big Hit, atual HYBE, revelam momentos que poucos conheceram. Após grandes premiações, quando o BTS conquistava feitos inéditos, Jungkook às vezes sumia por alguns minutos. Mais tarde, era visto sozinho nos bastidores, com os olhos vermelhos, segurando o celular, murmurando: "A gente conseguiu, mãe. A gente conseguiu mesmo." Não havia câmeras, não havia publicidade. Era apenas um filho cumprindo sua promessa. Esse lado íntimo nunca foi explorado pelo marketing da empresa, talvez porque Jungkook mesmo não permitisse. Ele nunca gostou de expor excessivamente a mãe. Para ele, aquele vínculo era inegociável, protegido. Quando perguntado sobre o segredo do sucesso, respondia com simplicidade: "Minha mãe, ela é minha heroína." Não havia script, era só o coração falando. O mais intrigante é que, durante anos, muitos fãs sequer tinham ideia da intensidade dessa relação. Aos poucos, pequenas histórias começaram a surgir, reveladas em entrevistas antigas, em depoimentos de colegas, em gestos discretos que ele deixava escapar. Quando perceberam, já era tarde. Estavam diante não apenas de um ídolo global, mas de um filho excepcional que construíra um império não para si, mas para retribuir. E é nesse ponto que a investigação sobre sua trajetória ganha contornos reveladores. Jungkook foi, e ainda é, chamado de Golden McKnight, o prodígio do BTS, o jovem que fazia tudo bem. Mas acima de qualquer título, sempre foi o menino de Busan que carregava um pedaço de papel amassado como escudo contra o mundo. O menino que acreditava que sua carreira só faria sentido se pudesse garantir que sua mãe nunca mais precisasse carregar sacolas pesadas sozinha. Hoje, quando o vemos brilhar nos palcos com a voz firme e os passos poderosos, é fácil esquecer o quanto de silêncio e sacrifício construíram esse momento. Mas se olharmos de perto, percebemos que cada nota cantada, cada vitória conquistada, cada barreira quebrada, tem raízes muito mais profundas. Não é apenas talento, não é apenas disciplina, é uma promessa cumprida. Por trás da lenda existe o filho, por trás da estrela global existe o menino que jurou nunca esquecer de onde veio. E no coração dessa história, não há marketing, não há cifras, não há recordes. Há apenas um nome que explica tudo: mãe. No fim, quando todas as luzes se apagavam e o mundo acreditava que Jungkook era apenas um astro inabalável, existia um detalhe que poucos conheciam. Cada passo dado nos palcos, cada nota cantada até a exaustão, cada suor derramado nos treinos, não era apenas pelo desejo de ser grande. Era, acima de tudo, pela promessa feita em silêncio, no coração de um menino de Busan, que jurou à mãe que mudaria o destino da família. Essa promessa se tornou seu combustível secreto, sua motivação silenciosa. Não importava o tamanho da plateia, não importava quantos recordes fossem quebrados. Em sua mente ecoava a lembrança de um lar simples, de olhares cheios de preocupação, de uma mãe que carregava nos ombros o peso de um futuro incerto. Jungkook nunca esqueceu. Ele não cantava apenas para o mundo, mas para aquela mulher que acreditou nele quando tudo parecia impossível. E foi esse pacto invisível que moldou o homem por trás da lenda. O ídolo que os fãs viam sorrir e brilhar era também o filho, que, nos bastidores, se lembrava de onde veio e do que havia prometido. Nos dias mais difíceis, quando a pressão parecia esmagadora, quando a solidão da fama batia mais forte do que os aplausos, ele fechava os olhos e voltava para aquela promessa. Era isso que o fazia continuar. Hoje, ao olhar para tudo o que construiu, para os estádios lotados, para a música que ultrapassou fronteiras, é impossível não se perguntar: teria ele chegado tão longe sem aquela promessa? Talvez a resposta esteja no brilho de seus olhos cada vez que fala da família, no silêncio respeitoso que guarda sobre sua vida pessoal,
na forma como sempre prefere mostrar trabalho em vez de palavras. O que sabemos é que Jungkook cumpriu. A promessa não ficou perdida no tempo. Ele transformou a dor em força, a pressão em combustível, o medo em coragem. E ao fazer isso, não apenas mudou o próprio destino, mas também se tornou inspiração para milhões de pessoas que, assim como ele um dia, carregam promessas guardadas no coração. No fim, a verdade investigativa que descobrimos sobre Jungkook não está nos números, nem nos recordes, nem nos prêmios. Está no invisível. Está na promessa que guiou cada passo e que, em silêncio, explica o motivo de sua resiliência, de sua disciplina e de sua entrega quase sobre-humana. Porque Jungkook nunca foi apenas o Golden McKnight, ele sempre foi o garoto de Busan que prometeu à mãe que faria diferente. E cumpriu. E essa é a maior revelação de todas, que por trás da estrela global existe apenas um filho que transformou uma promessa em um legado eterno.